Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje a gente vai falar de um tema muito sério que é a anorexia nervosa. A anorexia nervosa, ela faz parte do que a gente fala dos transtornos alimentares. A característica essencial dela é uma preocupação exagerada com o peso corporal, que pode levar a problemas psiquiátricos graves. Então a pessoa se olha no espelho e mesmo que ela esteja extremamente magra, ela se enxerga como obesa. Então mesmo se você disser, olha, mas você está muito magra, fulana, você precisa melhorar, ela vai falar assim, não, mas olha aqui a minha barriga está aumentada, olha a minha coxa, como minha coxa está grande, porque tem uma distorção da imagem corporal. Então a pessoa, ela enxerga o corpo dela de uma forma diferente. E aí, com medo de engordar ainda mais, as pessoas começam então com anorexia, começam a exagerar nas atividades físicas, começam a fazer jejuns, começam a provocar vômitos ou tomar laxantes, diuréticos, uma série de medidas para que elas consigam emagrecer ou diminuir ainda mais a massa corporal que elas possuem. A anorexia, ela é muito comum nas mulheres e principalmente nas mulheres jovens. A incidência dela está aumentando cada vez mais e agora a gente já começa a ver também vários casos de anorexia nos homens. Nós temos alguns grupos de risco que aumentam a frequência ou a chance da anorexia acontecer. Esses grupos de risco incluem as bailarinas, os jockeys, os atletas olímpicos, principalmente aqueles que têm muita pressão para diminuir o peso, porque isso vai classificar eles na categoria ali do esporte deles, os adolescentes. Então, a gente começa a notar que nesses grupos específicos é mais frequente ainda a gente observar anorexia. Na classe das modelos também, né? A gente vê muitas vezes é polêmico, a gente vê algumas modelos desfilando, mas extremamente magras, e a gente acaba distorcendo o nosso padrão de beleza e colocando ali aquela magreza como algo que a gente tem que alcançar ou como se isso fosse o saudável, o que não condiz, na verdade, com a realidade. A anorexia, ela é, na verdade, uma doença muito grave. Por quê? Porque as pessoas com essa doença chegam num nível muito rápido ao nível de caquexia, que é quando a pessoa fica extremamente frágil e o sistema imune dela fica mais fraco e ela fica com mais facilidade para pegar outras doenças. Então, nesses casos que as pessoas chegam a ficar caquéticas, o índice de mortalidade ele pode chegar de 15% a 20%, ou seja, é um índice muito alto. É muito comum nós vermos pessoas com anorexia acabarem parando na UTI ou hospitalizadas porque elas emagreceram tanto que elas não têm mais energia para as atividades básicas. Vejam, para o nosso pulmão respirar, para a gente pensar, para a gente falar, para a gente andar, para a gente enxergar, tudo que a gente faz com o nosso corpo precisa de energia. E essa energia vem dos alimentos. Se a gente começa a restringir muito a ingesta alimentar, eu começo a não ter energia suficiente para que eu faça um mínimo de atividades. O meu corpo, para conseguir essa energia, ele começa a usar meus depósitos, ele começa a utilizar minha gordura, mas tem uma hora que minha gordura vai acabando, ele começa a usar meu músculo, ele começa a usar o que ele encontrar ali para virar energia, já que a ingesta que eu estou tendo é muito baixa e não é suficiente para dar conta de eu estar fazendo todas as minhas atividades. Os sintomas mais característicos da anorexia incluem uma perda exagerada e muito rápida de peso, sem nenhuma justificativa, não tem nenhuma doença por trás. Então, nos casos mais graves, o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é uma medida que a gente usa avaliando a altura e o peso, ele é menor do que 17. Geralmente, quem tem anorexia se recusa a participar de refeições familiares. Por quê? Porque as pessoas vão observar o tanto que ela está comendo, vão observar que ela não comeu nada. Então, muitas vezes eles vão dar algumas desculpas. Ah, eu não vou comer, eu já comi antes, eu já comi, mãe. Ah, não, eu vou comer depois, agora eu estou sem fome. Ah, eu comi na casa da minha amiga. Mas, na verdade, ela não comeu e ela acaba pulando aquela refeição. Na anorexia,
se tem uma preocupação exagerada com a caloria dos alimentos. Então eles estão olhando o tempo todo quantas calorias tem a barrinha de cereal, quantas calorias tem a bala, quantas calorias tem o suquinho que ela tomou, quantas calorias vai ter a colher daquele arroz que ela está tomando. E tem alguns pacientes que chegam a ingerir menos de 200 calorias por dia. O normal para uma pessoa mais ou menos do meu tamanho seria de 1.800 a 2.000 calorias por dia. Então veja só a diferença. Muitas vezes na anorexia a gente pode até ter uma interrupção do ciclo menstrual. Então a menina entra no que a gente fala de uma amenorreia, ou seja, ela não menstrua mais. E pode até regredir um pouco as características femininas. Diminui o seio, ou a voz fica mais infantil, ela tem uma regressão mesmo, o cabelo fica quebradiço, a pele muito seca, a unha também quebra com mais facilidade. É muito comum a gente ver também quem tem anorexia ter outros quadros psiquiátricos associados. Ela geralmente está com um quadro depressivo junto, ou com um quadro de ansiedade, ou de sintomas de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E tem aquilo que eu expliquei no comecinho do vídeo, que é a visão distorcida do corpo. Então, apesar de estar extremamente magra, a pessoa julga que ela está acima do peso, que ela está gorda, e ela se enxerga assim quando ela olha no espelho. A gente acredita que tem uma predisposição genética que leva a anorexia a aparecer. Mas a gente vê que hoje em dia todo o nosso contexto de vida contribui muito, porque hoje em dia o nosso conceito atual de moda, a gente associa muito a magreza como um padrão de beleza ou elegante. Olha aquela moça como ela é elegante, ela é magra. Então hoje em dia as pessoas estão exigindo demais e isso acaba influenciando fortemente as pessoas que evoluem no quadro aí para o quadro da anorexia. Muitas vezes nós temos pressão da família ou do grupo social. Poxa, todas as amigas são magras, só eu que tenho o corpo aí no limite, eu começo a me sentir mal e quero emagrecer também. Além de ter alterações na química cerebral que também vão influenciar para que a pessoa desenvolva a anorexia. O tratamento da anorexia, ele é feito do que a gente fala com uma equipe multiprofissional. Então nós vamos precisar de um psiquiatra, de um nutricionista, de uma psicóloga, muitas vezes de um endocrinologista. O nutricionista, ele vai orientar tanto o paciente quanto a escolher melhor os alimentos, como também ajudar nesse quadro de reintrodução dos alimentos, que ela tem que ser lenta, ela tem que ser gradativa, porque senão a gente sobrecarrega o coração da paciente. A psicóloga vai ajudar no controle dos pensamentos, para que a pessoa não fique só voltada aos pensamentos por preocupação com o corpo ou com o peso, para que ela consiga também controlar esses pensamentos quando eles aparecem e ao mesmo tempo se dedicar a outras coisas. E a psiquiatria, nesse caso, vai entrar com medicações que vão ajudar, aí vão complementar com tratamento psicológico. As medicações vão ajudar nos pensamentos obsessivos, naquela coisa que eu fico o tempo todo voltada para o meu peso, mas elas também vão ajudar a aliviar aquela ansiedade, ou aquele desconforto, ou aquela tristeza que eu sinto quando eu penso no meu peso ou nas alimentações. Bom, pessoal, a anorexia é uma doença muito séria. Se você tem filhas adolescentes em casa que estão usando roupas cada vez mais largas, que tentam disfarçar o emagrecimento com roupinha mais solta, porque a gente não observa tanto, que evitam comer junto com a família, porque sempre tem alguma desculpa, mas não participam das refeições de casa, fiquem atentos, porque é uma doença que exige intervenção o quanto antes. Então não deixe de procurar um psiquiatra se vocês acharem que vocês se encaixam aí nesse perfil. Eu espero ter ajudado e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.